Em 1 Samuel, capítulo de número 30, e eu quero ler convosco, do verso 1, nós vamos até o verso de número 8. Texto bastante conhecido, passagem bastante conhecida, mas eu tenho certeza que o Senhor irá falar com você. Eu quero refletir com vocês sobre restauração. Diz assim o texto, verso 1: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclague, e tinham ferido a Ziclague, e a tinham posto a fogo, e levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo, e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traze-me, peço-te, aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu a esta tropa, alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: Persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Meus irmãos, nós estamos diante de uma das figuras mais interessantes de todo o Antigo Testamento, e quiçá também de toda a Escritura. Davi, este homem cujas características, cuja vida, história o precedem, não apenas famoso porque é muito conhecido, mas respeitado. A Escritura dá diversas características absolutamente notáveis a respeito de quem é Davi, para destacar, enaltecer a pessoa e a história. A Bíblia, por exemplo, destaca que Davi era considerado um poeta admirável. Algumas traduções mais arcaicas trazem uma expressão bonita: ele era o mavioso de Israel, o suave músico de Israel. Era um poeta tão adorável, tão agradável, que as suas palavras acalentavam corações, conforme descreve 2 Samuel capítulo 23. Mas não apenas isso, ele era tido como um músico ungido. Ele é um homem cuja maneira como trabalha, como toca seu instrumento, reflete sua vida e intimidade com Deus. O texto de 1 Samuel capítulo 16, verso 18, vai revelar o modo como, através da música e da sua profissão, do exercício do seu trabalho, os demônios que habitavam a Saul por causa de sua desobediência, batiam em retirada. É um homem com quem Deus pode contar para trabalhar em favor de seu povo. A Bíblia destaca suas características, como, por exemplo, também ele é um comandante vitorioso, extremamente diferenciado. Comandante militar vitorioso. A Bíblia chega a assegurar que quando seus inimigos estavam da outra margem do rio e ouviam dizer que Davi viam sobre eles, eles diziam: Deus já nos entregou sobre a mão de Davi. De tão especial que era a sua relação com o Senhor, conforme descreve 2 Samuel capítulos 8 a 10. Ele é um profeta qualificado. Davi é um homem cuja maneira, como profetiza, experiência profética, ele, por exemplo, fala da vida, da morte, da
maneira do ministério de Jesus, do Messias, especialmente aplicado, evidentemente, a Jesus, ele demonstra características incríveis no modo como recebe de Deus revelações extraordinárias para falar ao povo de Deus acerca destas coisas. Muitos dos salmos, pelo menos alguns catalogam, pelo menos 40 dos salmos conhecidos em sua autoria são de Davi, senão aqueles muitos outros que não são conhecidos, provavelmente também sejam de Davi. Além disso, é alguém que compõe com maestria. É considerado o maior, o grande, poderoso rei de Israel, ungido 3 vezes pelo menos. O texto de 1 Crônicas, capítulo 11, verso 9, diz que Deus o tornou poderoso, o Senhor dos exércitos estava sempre com ele em seu reinado. Davi é um homem muito diferente, é agradável a Deus. Essa expressão é usada uma única vez no Antigo Testamento e uma única vez no Novo Testamento para descrever quem é Davi. A ninguém mais, em toda a Escritura, a despeito de todos os outros personagens com muitas qualidades, ninguém recebe esta mesma alcunha, somente Davi, homem agradável ao coração de Deus, alguém que está segundo o coração do Senhor. Ele é descrito assim em 1 Samuel capítulo 13, por exemplo, e em Atos capítulo também 13. Ou seja, essas características demonstram que o homem de quem nós iremos investigar um episódio específico de sua vida, não é um homem qualquer, é um homem extremamente importante, que tem comunhão com Deus, que conhece ao Senhor. Porém, há 2 características muito negativas na vida de Davi. A primeira delas é que Davi é o pior de todos os pais da Escritura. O pior, não um dos, o pior. É o homem que, a despeito de ser um grande rei, a despeito de ser um excelente músico, não conseguiu dominar sua casa, não conseguiu levar a sua casa de maneira adequada. Ele é um péssimo pai. É o pior de todos os exemplos já dados em toda a Escritura. Ele perde toda a sua casa e toda a sua família. Conforme o texto de 2 Samuel vai descrever, há uma punição da parte do Senhor por causa de seus pecados cometidos. E ele paga de maneira quadrúplica. Ele acaba recebendo por 4 vezes mais a recompensa por sua desobediência. E há uma segunda característica que é esta que nós iremos analisar especificamente aqui. Davi é um homem que em um momento de sua vida resolveu desobedecer a Deus. E nessa circunstância em específico, ele não foi conduzido pelo Espírito Santo. É interessante perceber que Davi sabia que em 1 Samuel capítulo 10, por exemplo, está registrado o momento em que o profeta se achega à sua casa, diz a Davi que Deus o escolheu, o unge, e o Espírito do Senhor se apodera de Davi. Daquele momento em diante, Davi é conduzido pelo Senhor. Porém, quando algumas crises, especialmente advindas do momento em que Saul começa a persegui-lo, Davi se perde nessas circunstâncias. Isso é interessante. Essa é uma grande lição para nós. Como, vez por outra, nós nos perdemos nas circunstâncias da vida, como elas parecem roubar-nos a direção que Deus tem nos dado. Davi se perde, de modo que ele, ao fugir de Saul por 7 anos, e ele o faz 7 anos longos, fugindo de Saul, tentando proteger sua vida, num determinado momento, 1 Samuel capítulo 27, ele toma uma decisão, uma péssima decisão. E a decisão é: vou me alojar, me exilar, me acolher no reinado de meus inimigos. E ele vai aos filisteus, vai a Gate, a cidade de Golias, o homem a quem ele já havia vencido. Ele vai a Gate para procurar de Aquis, o rei de Gate, um acolhimento, para que ele possa estar consigo. E ele fica por 1 ano e meio. Em todos os momentos da vida de Davi, Davi é visto como um homem, como descrevi muito brevemente aqui no início, como um homem com intimidade com Deus, como um homem que tem vida com Deus. Mas durante estes 1 ano e meio que ele está no reinado dos filisteus, não há uma nota de um louvor composto por Davi. Ele deixa de louvar. Não há uma nota de oração de Davi. Ele deixa de orar.
Não há nenhum momento em que Davi usa o nome de Deus. É estranho, inclusive, para o escritor do livro de 1 Samuel, estar falando de Davi e não compor junto, na mesma sentença, na mesma frase, no mesmo texto, a expressão de que Davi ou procura a Deus, ou busca a Deus, ou reconhece a Deus. Mas Davi está distante do Senhor. Por que Davi faz isso? Porque ele toma uma péssima decisão. E a decisão é: prefiro procurar estar fugindo de Saul para preservar minha própria vida do que seguir a obediência a Deus e estar no território de Jerusalém. Eis aqui uma lição para todos nós. Vez por outra, quando Deus falar conosco para que devamos viver em obediência a Ele, essa obediência poderá exigir de nós alguns sacrifícios, poderá exigir de nós algumas necessidades, algumas decisões difíceis, optar por coisas que parecem desmerecer a lógica, a coisa correta. E Davi, naquela opção, diante de duas circunstâncias: obedeço a Deus e continuo perseguido e diante de Saul, e continuo em Jerusalém, a cidade de Deus, ou então passo a preocupar-me com minha própria vida. E como é estranho que o povo de Deus, que se diz conduzido pelo Espírito de Deus, resolva amar mais a sua própria vida do que a obediência a Deus. Como é estranho ver que há um povo que se chama pelo nome do Senhor, mas ainda assim pode, por causa das circunstâncias, dos desafios, das angústias da vida, resolver se enveredar pelo caminho da desobediência, como que dizendo: prefiro preservar aquilo que eu desejo, minha casa, minhas finanças, meus negócios, minhas coisas, meus planos. Mas eu estou aqui esta noite para lembrar você que para ser conduzido pelo Espírito de Deus é preciso abrir mão dos seus projetos, dos seus planos, dos seus sonhos, da sua vida, para entregar tudo a Deus e dizer: Senhor, tudo que eu tenho agora eu coloco nas tuas mãos, faz daquilo que o Senhor está vendo a tua própria vontade. Mas qual é o problema da decisão ruim de Davi? Bom, o problema é que as decisões que nós tomamos, elas não apenas nos envolvem. Decisões tomadas pessoalmente por um pai de família envolvem toda a família. Davi está tomando uma decisão no capítulo 27 de se aconchegar, de se exilar em Gate, mas ele leva consigo 600 homens. Cada um destes homens com esposas, com filhos, é o que Davi faz, também leva os seus. É provável que Davi está levando 3.000 pessoas. Isso aponta para nós, simbolicamente, para o peso, a abrangência de uma decisão tomada. E esta decisão é equivocada. Ele leva 3.000 pessoas para habitar no território do inimigo. Sabe quem nos lembra isso, essa atitude? Essa atitude nos lembra Elimeleque, que era esposo de Ruth, que nós pouco lembramos dele, porque ele morre no primeiro episódio que ele aparece. Mas esse homem toma uma péssima decisão. A decisão dele é: está faltando pão em Belém, e eu tenho uma necessidade física. Entre ficar com a vontade de Deus e obedecê-lo, e suprir a minha necessidade física, eu prefiro suprir a minha necessidade física. O seu Deus era o ventre. E ele opta então por mudar de lugar. Só que ele não vai para qualquer lugar, ele vai a Moabe, aqueles de quem Deus disse no livro de Deuteronômio que seria dos piores inimigos de Israel, a quem Deus disse que eles deveriam exterminá-los. E ele vai a Moabe, ele desce a Moabe. E a tentativa, a decisão de Elimeleque é descer a Moabe para salvar a sua vida. Só tem um problema: decisões equivocadas não salvam a nossa vida. Nossa vida só será salva quando as nossas decisões forem tomadas na direção de Deus, do Espírito do Senhor. Se engana você que aquele negócio que parece maravilhoso e extraordinário, e que você não percebe Deus nele, você sabe que Deus não está nele, mas você vai fazer o negócio e diz: é um negócio muito bom, só pode ser Deus, não é impossível, só pode ser Deus. E você acha que vai tomar esta decisão e ela vai te levar para o lugar correto, mas a decisão sempre será contrária. O que acontece com Elimeleque? Ele desce para salvar a própria vida e lá ele morre, e morre seus 2 filhos.
E ao contrário de tudo, saiu para ter alegria, mas a sua esposa, Noemi, enquanto ele está naquela circunstância, e ele morre, e perde tudo, e eles continuam sem nada, empobrecidos, Noemi diz: vim para cá para ser acolhida, para ter alguma coisa para me alimentar, mas agora estou voltando para a casa do pão, sem nada, de barriga vazia, e pior que isso, de coração amargurado. Nem quero mais ter o nome de Noemi. A partir de agora, gostaria de ser chamada de Mara. Porque uma decisão mal tomada levou sua família para um lugar equivocado. Assim também acontece com Davi. Ele leva 3.000 pessoas para Ziclag. Ele chega a Gate e pergunta ao rei Aquis: podes me dar uma cidade? O rei Aquis diz: vou te dar Ziclag, será a cidade de vocês. Eles vão e habitam em Ziclag. Só tem um problema: as decisões que nós tomamos frequentemente, como a de Davi, acabam exigindo de nós outros comportamentos de manutenção da decisão. Davi tomou a decisão de descer para Ziclag, mas ele precisa servir ao rei Aquis. Ele precisa continuar mantendo a decisão. E para manter a decisão, o que é necessário que ele faça? Ele precisa guerrear as guerras agora, não mais do Senhor, mas as guerras do inimigo. Davi, que foi chamado para ser um soldado de Deus, que foi chamado para guerrear as guerras do Senhor, agora está batalhando no exército do inimigo. Inclusive, é o próprio Aquis quem vai dizer no capítulo 29, que ele é seu guarda-costas pessoal. Que vergonha, Davi, que vergonha! Deus te chamou para ser soldado do seu exército, e você se rebaixa, em vez de ser um general do Senhor, em vez de ser um capitão no exército de Deus, se rebaixa a colocar a condição de guarda-costa do inimigo de Deus. É isso que ele está fazendo, porque está mais preocupado consigo do que com a vontade do Senhor. O homem que foi apoderado pelo Espírito não está mais sendo conduzido por Deus, deixou de orar, deixou de buscar, e agora está tomando decisões cada vez mais equivocadas. Está indo cada vez mais fundo do poço. O mais curioso é que quando chega no capítulo 30, Davi está fora de casa. Ele precisa manter as decisões. Ele precisa começar a tomar outras decisões para ajudar nesta primeira. E ele está fora de casa agora. Só que nesse dia que está fora de casa, ele não sabe. Mas o inimigo resolve trabalhar contra ele. Porque o inimigo encontrou uma brecha no seu coração e na sua casa. O inimigo disse: Davi abaixou a guarda. Agora é possível vencer a Davi. Davi, que sempre foi forte porque louvou a Deus, que sempre foi forte porque buscou o Senhor, abaixou a guarda. Agora não ora mais, não busca mais ao Senhor, agora está com a guarda tão baixa, que a sua família está desguarnecida, e o texto bíblico diz que os amalequitas, também que estavam vivos, por resultado de outra desobediência, não de Davi, mas de Saul, que em 1 Samuel capítulo 15, ao ouvir a voz de Deus dizendo: mate todos os amalequitas porque são meus inimigos, ele vai, mata alguns, mas vê alguns bezerros, vê alguns despojos tão importantes, tão bons. Ele diz: quer saber? Não vou matar todo mundo, não. Eu acho que Deus aceita que nós sejamos obedientes com parcialidade. Ele então resolve pegar alguns daqueles bois e levar consigo. E ele diz: vamos santificar a desobediência. Porque crente às vezes é assim, né? Crente é extraordinário. Ele tem uma maneira incrível de tentar santificar até a desobediência. Ele ora a Deus dizendo: ai Deus, muito obrigado por esse negócio que eu fiz, que o Senhor nem me falou se era da sua vontade, mas muito obrigado. Com certeza deve ser do Senhor. Eu te louvo por isso, que o Senhor nem sabe. E nós colocamos na conta dele. Saul faz a mesma coisa, leva os animais. Só que quando o profeta chega-se no arraial, em 1 Samuel capítulo 15, ele escuta o balido de algumas ovelhas, escuta alguns bois mugindo, e ele diz: epa, mas Saul, o que foi que aconteceu? Saul disse: não, é que assim, tinha uns bois, estavam tão bonitos, tão bem engordados, parece que tinha uma picanha tão bonita, eu pensei em trazê-los para sacrificar ao Senhor, pensei em fazer culto da desobediência. Olha que coisa maravilhosa. Pensei em cultuar a Deus com a desobediência, e eu trouxe para poder cultuar ao Senhor. E Samuel diz: não, o que você fez foi um equívoco, custará muito caro a Israel, por causa dessa desobediência. E no capítulo 30, Davi está colhendo o preço da desobediência de Saul, mas também da sua. Porque agora, em 1 Samuel capítulo 30, ele sai de casa para trabalhar. Nesse dia, ele saiu de casa achando que seria só mais um dia, como outro qualquer.
Provavelmente os seus filhos vieram, abraçaram as suas pernas. Ele provavelmente aqui já tem pelo menos 3 filhos nascidos já. Vem, abraça suas pernas, ele dá aquele beijo dizendo, papai te ama, volta logo. Papai só vai guerrear umas guerras de Aquis ali, o inimigo de Deus, e logo o papai volta. Só que a guerra em que ele foi guerrear era um pouco mais longe. Gastou 3 dias, e nesses 3 dias a brecha estava aberta. O inimigo veio e atacou brutalmente a Ziclag. Brutalmente. Destruiu por completo. Davi tem uma sorte, uma misericórdia, uma providência da parte de Deus. Porque uma segunda guerra que ele deveria guerrear, o rei Aquis diz, não, nessa segunda você não precisa guerrear não, volta para casa. E ele retorna para o lar. Só que ele retorna depois de 3 dias de estar distante de casa. Quando se achega em casa, tudo pegou fogo. Os amalequitas vieram e destruíram por completo. O ataque foi brutal, feroz, incrível. Destruiu, feriu a cidade. Pegou suas esposas, seus esposos. Pegou tudo que tinha, seus filhos, suas filhas, seus despojos, suas riquezas. Levou tudo embora. Davi está vivendo o preço da desobediência. Quanto custa a desobediência, segundo o que o texto está nos ensinando? Custa muito caro. Custa caro para a sua riqueza, custa caro para a sua família, custa caro para a sua saúde. O texto mostra como Davi se achega, vê a cidade, imagine ele tendo construído tudo que construiu. Não é difícil? Você chegar em casa, você ver a casa arrombada, roubada, alguém se achega para você no trânsito, bate com um revólver no seu vidro, manda baixar e diz, desce, o carro agora é meu, e você diz, mas eu comprei, nem terminei de pagar, é tão caro. E Davi está vendo tudo sendo levado embora. O ataque foi terrível. Isso simboliza o modo como o diabo ataca nossa vida. Muitas vezes o diabo ataca a nossa vida por causa da desobediência. É verdade que ele sempre luta contra os cristãos. Mas uma coisa é ser atacado pelo diabo sabendo que você está em constante oração e preservado pela proteção do Senhor. Outra coisa é ser atacado em desobediência, quando você está distante da vontade de Deus. O que acontece com Davi é, ele está em desobediência e por isso ele chora muito, mas chora muito. O inimigo começa atacando sua família, leva seus filhos e suas filhas. Imagine a imagem de Davi, que agora, 3 dias depois, o filho que disse, pai, volta logo. Pai, não vai, pai, nós vamos ficar sem o Senhor. A esposa que dá o último beijo e diz, vai, meu bem, vai com Deus, vai e faz a obra que você tem que fazer. E quando retorna para casa, cadê a esposa? Não está mais lá. Eles caminham para retornar para casa por 3 dias. 3 dias, mais ou menos 40 a 50 quilômetros por dia. Caminharam pelo menos 150 quilômetros a cavalo. Chegaram exaustos em casa. E todo homem sabe que quando você chega em casa exausto, você quer uma boa comida, feita pelas mãos maravilhosas da esposa. Você quer um abraço gostoso, reconfortante do filho. Davi não tem mais a esposa para fazer a comida. Davi não tem mais o abraço do filho. Davi perdeu tudo, não tem nem fogão, porque tudo pegou fogo. Tudo foi ateado fogo. O diabo entrou e destruiu tudo. As mulheres estavam cativas. É interessante. Porque o termo hebraico usado aqui para demonstrar que as mulheres eram cativas, é como se elas fossem transformadas, não apenas em prisioneiras, mas em escravas, e provavelmente escravas sexuais. Imagine você, a mulher foi levada e agora não é mais apenas uma escrava, mas uma mulher de outro homem. A decisão de Davi está custando muito caro. E o texto bíblico diz que enquanto ele ali está, esta cidade está ferida, a família foi atingida, uma coisa curiosa acontece. Os amigos que estavam com Davi desde a caverna de Adulão, esses 600 homens, que estão caminhando com Davi, confiantes em Davi, nessa circunstância eles passam a questionar a Davi. Eles todos começam a chorar muito, e choram demais, começam a murmurar. Como que nós ouvimos a Davi? Tomamos a decisão de andar nas decisões de Davi. Fomos pelo caminho de Davi. Olhem o que aconteceu. Perdemos nossa casa. Perdemos nossa família. 600 homens irados com Davi. Com ódio de Davi. Com raiva. Davi está perdendo agora a amizade. O diabo é terrível. Ele não ataca apenas nossas famílias. Não ataca apenas o nosso dinheiro.
não ataca apenas a nossa saúde emocional, ele também ataca nossos relacionamentos. Davi estava sustentado em sua vida e só pôde fugir durante esses 8 anos até esse momento, que agora já tem mais de um ano que ele está em Gate, durante esses 8 anos, porque tinha amigos com quem contar. Só que nessa circunstância, o diabo entrou também dentro da amizade. Não brinque com o diabo. Não brinque com más decisões que estão sem a permissão de Deus. Essas decisões podem ser o inimigo te chamando, lançando uma isca para que você venha para o centro da vontade dele, retirando você do centro da vontade de Deus. Não faça isso. O que é que Davi sofre? Todos estão sendo jogados uns contra os outros. E enquanto eles estão ali, o pior de tudo, sabe o que é? É que o texto mais à frente vai comentar que ele sabe que essas circunstâncias estão tão difíceis, e ele resolve, de uma determinada maneira, chorar também, chorar muitíssimo, buscar ao Senhor. Mais à frente ele sai, tenta procurar uma maneira de encontrar com este exército dos filisteus, e lá na frente ele descobre que o inimigo não apenas venceu a sua casa, não apenas levou cativa as suas esposas, mas celebra a vitória, ri-se de Davi, dança sobre a desgraça de Davi, celebra sobre o desastre da decisão equivocada feita por Davi. Davi está sendo alvo de chacota do mal, do inimigo. Ele não consegue mais vencer. Tudo que existia na vida de Davi foi perdido. Qual é a primeira coisa que Davi provavelmente faria? Questionaria a Deus. Diria: Deus, mas o Senhor permitiu que estas coisas acontecessem. O Senhor permitiu que a minha casa estivesse desta forma. O Senhor permitiu que o inimigo tomasse conta de tudo que eu tenho, destruísse tudo a fogo. Não é isso que Davi faz. Nesse momento, o homem de Deus retorna à sua consciência. Davi cai em si e diz: estou nessa circunstância, não é por causa de Deus, é porque eu tomei uma péssima decisão. Eu preciso buscar ao Senhor. O texto bíblico diz que a primeira coisa que Davi faz é se inconformar com a circunstância. Parece simples, né? Parece simples, parece comum. Mas Davi está se inconformando com a circunstância. Ele diz: não é possível que essa circunstância esteja assim. Pode ser que muitas vezes você enfrente circunstâncias tão desafiadoras, mas não tenha força para reagir. Não tenha força para se levantar e dizer: não, eu vou lutar pela minha casa, pela minha família, pelos meus negócios, pelas minhas coisas. Davi faz isso, ele diz: eu não estarei conformado com o caos. O inimigo veio, o inimigo levou, mas tudo que o inimigo levou, Deus pode restaurar e restituir. Eu vou atrás. Como é que Davi faz isso? Primeiro, reagindo. Davi tem o diagnóstico das circunstâncias. E o diagnóstico que ele tem é: está tudo perdido. Ele está chorando muito. Ele chora, o texto bíblico diz que chora até não mais ter forças. E isso não era difícil na circunstância, porque ele já havia caminhado pelo menos 50 quilômetros naquele dia. Só que ele precisa tomar uma atitude. O que é que você faz quando a sua família está em perigo? O que você faz quando o mal entra dentro da tua casa? Quando o diabo te ataca, quando o mal te ataca, como é que você age diante dessa circunstância? Você se lembra que você é filho de Deus e diz: não, eu não posso me conformar com isso. Eu preciso me inconformar com o caos. Eu preciso reagir diante dessas circunstâncias. E é curioso, porque existem outros exemplos negativos na Escritura que mostram que alguns homens, mesmo tendo recebido palavras de que a sua casa seria destruída, estas pessoas disseram: está tudo bem, que seja assim mesmo. O texto bíblico diz, por exemplo, a respeito do sacerdote Eli, 1 Samuel capítulos 1, 2, 3 e 4. Este sacerdote, ele recebe uma palavra profética da parte de Deus. Deus diz por meio de Samuel a ele: eu vou rasgar da sua mão o ministério sacerdotal, os teus filhos não terão mais o ministério, vou tirar tudo que vocês têm, e vocês não serão nunca mais lembrados. Eli, diante desta palavra, diz a única frase: seja feita a vontade de Deus. Mas não é seja feita a vontade de Deus no sentido de que eu reconheço que Deus tem o melhor para mim. Não é isso. Ele está dizendo: eu não quero mais lutar. Ele está dizendo que seja assim mesmo.
Já vivi minha vida. Os filhos que que vivam para lá, como Ezequias, que recebe uma palavra de oportunidade para viver mais 15 anos. E o que é que ele faz com esses 15 anos que recebem da parte de Deus? Nada. Durante 15 anos ele vê nascer, crescer, o pior de todos os reis de Israel, Manassés, debaixo de suas barbas, seu filho. E ele não corrige o menino. E ele simplesmente diz que em meu tempo haja paz. Não se preocupa em deixar um legado para o seu filho, para a posteridade. Ele se conforma com a circunstância. Meu irmão, minha irmã, você não pode se conformar com essa circunstância que você vive. Se o mal entrou na tua casa, você é gente de Deus, é homem, é mulher de Deus para dizer, na minha casa não, o sangue de Jesus repreenda esse mal. Você tem autoridade da parte do Senhor, mas é preciso se inconformar com a circunstância, não aceitar que o mal seja o nosso normal, não, pelo contrário, nós podemos orar e buscar ao Senhor, confiantes de que Ele pode restaurar todas as coisas. Segunda coisa que Davi faz, a primeira é reagir, mas a segunda coisa que Davi faz é chorar profundamente. Davi, curiosamente, não perde a capacidade, a sensibilidade de chorar, e isso é extraordinário, porque Davi está sem orar, sem buscar a Deus, há mais de 1 ano e meio, que nós não vemos Davi buscar a Deus. Mas quem um dia conheceu a sala do trono, quem um dia visitou a presença de Deus, quem um dia já esteve diante da glória do Senhor, sabe bem qual é o caminho de retorno. Se um dia você esteve diante dele em oração, em vida com Deus, em presença, com certeza, se hoje você está longe, você sabe o caminho de retorno. O que Davi faz? Retorna pelo mesmo caminho e chora muito, porque sabe que Deus valoriza lágrimas fiéis. Se tem uma coisa ao longo da Escritura, que é uma expressão belíssima, do caráter divino, é que Deus valoriza nossa humanidade. Isso é belíssimo, porque sabe que nós somos pó. O texto bíblico do Salmo 103 diz, conhece-nos profundamente, sabe que somos pó, porque conhece nossa estrutura. Mas isso faz com que Ele nos despreze? Ao contrário, Ele nos valoriza inclusive nossas lágrimas. Todas as vezes que nós choramos na presença de Deus, Deus está olhando para nós e dizendo, vou fazer alguma coisa com essas lágrimas. As lágrimas têm uma capacidade de fazer o coração de Deus se mover em nosso favor. Ezequias experimentou isso, virou o rosto para a parede, havia recebido a palavra profética de Isaías dizendo, vai morrer, põe em ordem tua casa, porque morrerás e não viverás. Ele vira o rosto para a parede, não tem condição, o profeta sai de diante dele, mas ele tem lágrimas nos olhos ainda, ele começa a chorar e dizer, Deus, e enquanto ele chora, o Senhor que ouve as orações e vê as tuas lágrimas, começa a olhar para Ezequias, e Deus restaura Ezequias, limpa seu coração, dá-lhe condições de viver mais 15 anos, tudo bem, ele não faz nada com esses 15 anos, mas ele recebe a oportunidade de viver, ele chora. Você perdeu a capacidade de chorar? Porque a capacidade de chorar, diante de circunstâncias ruins, eu não estou dizendo de chorar em qualquer circunstância, porque o crente não chora desesperadamente, não chora desoladamente, não chora sem expectativa, nós choramos de maneira objetiva e intencional, nós choramos aos pés do Senhor. Senhor, eu estou trazendo diante de Ti a minha necessidade. É o que Davi faz, chora e chora muito. Nós não podemos perder essa capacidade, porque ela aponta para uma sensibilidade espiritual. O que essa circunstância quer ensinar para Davi? Que ele está errado. Davi poderia simplesmente dizer, bom, eu vou levantar e sou um guerreiro, sou experiente, provavelmente eu vou dar conta de encontrar a minha família, vou usar das minhas próprias forças para poder encontrar a família. Davi não faz isso. Se você chegasse em casa e soubesse que a sua família foi tomada,
a primeira coisa que você faria era sair rapidamente para procurar a polícia. Davi não faz isso. Davi diz, antes de procurar resolver o problema, eu preciso mostrar a Deus, Senhor, eu tenho um problema. E ele vai ao Senhor. Ele está perdendo tempo. Alguém poderia dizer, Davi está perdendo tempo, deveria estar buscando a família. Está 3 dias atrasado. Davi diz, não, quem chora diante dos pés do Senhor não perde tempo. Quem chora diante dos pés do Senhor valoriza, ganha tempo, porque o Deus que vê suas lágrimas vai ter um egípcio lá na frente para te dar o caminho de encontrar a família. Ele chora, não chora? Chora. Lá na frente, isso que parece ser uma perca de tempo, se torna, na verdade, em providência. O Deus que é providente fez um moço ser abandonado no caminho, doente, quase que morto. Deus não deixa morrer, porque ele seria a placa de sinalização indicando onde seria o lugar que os filisteus estariam, porque Davi chorou antes. E se Davi chorou antes, Davi precisa então receber uma resposta de Deus. E todas as vezes que nós choramos, Deus nos responde, porque Ele se apraz em fazer isso com o seu povo. Ele chora muitíssimo. Terceira coisa que Davi faz em busca dessa restauração. Davi está se reanimando no Senhor seu Deus. Se reanimando. Davi continua ainda parado no mesmo lugar. Parece que Davi não está saindo da circunstância, mas ele está agindo, mas agindo da maneira correta. Ele chora e agora ele pede que o próprio Deus possa agir. Há um trocadilho no texto hebraico bastante interessante, que é o trocadilho que diz, em primeiro lugar, Davi perdeu todas as suas forças, chorou até não ter mais força. Mas o texto diz logo por prosseguinte que ele se esforçou no Senhor seu Deus. É como se Davi estivesse trocando a força humana pela força de Deus. O que Davi fez? Davi está dizendo, eu sei que a minha força não dá conta de resolver o problema, mas o meu Deus, seu braço é forte, Ele é o poderoso Senhor dos exércitos, Ele é a minha força, vou depositar nele minha confiança. Davi troca as forças. Ele sabe que a sua é exaustiva, mas ele sabe que a de Deus é poderosa. Por isso ele então se concentra em Deus. E o texto bíblico diz que ele se reanima. Isso é interessante. Até aqui Davi não tem orado, mas agora ele sabe que o seu ânimo, seu vigor, seu corpo está exausto de tanto caminhar. Está cansado de tanto chorar. Os seus amigos que estão no seu entorno o culpando o tempo todo. Davi está deixando de ouvir esta circunstância, está deixando de ouvir os amigos, está abandonando, negando sua própria consciência de fraqueza física e humana, e está dizendo, eu vou me animar no Senhor, e ele se reanima no Senhor seu Deus. Olha só como o texto bíblico diz, Davi se esforçou no Senhor. Davi vai a Deus como que dizendo, vou pegar em ti, Senhor. Eu só consigo se o Senhor fizer comigo. E ele se reanima. E então, Davi busca a Deus em oração. Gente, tem 3 dias que Davi está atrasado. E ele não saiu do lugar ainda. Não é para Davi correr? Não. Antes de correr, Davi precisa de uma direção. Não é possível sair para resolver os problemas de casa se não tiver direção de Deus. Crente não pode sair para fazer negócio sem direção do Senhor. Você não pode sair de casa para cuidar da sua família, para fazer as suas coisas, sem direção de Deus. É o que Davi faz. Ele parece que está atrasado, mas ele não está atrasado, está fazendo a coisa certa, porque enquanto ele estiver fazendo as coisas em Deus, Deus fará valorizar o seu tempo, Deus encurtará as distâncias. Lamaia, Serque, Mandarábia, Nábia, Flaço e Cantarábia. Davi faz isso, ele busca a Deus em oração, ele pede ao sacerdote, diz o sacerdote, traz o éfode, é hora de culto. Mas Davi, você perdeu esposa, perdeu filho, perdeu a casa, está tudo queimado a fogo, você vai cultuar? Se tem horas que a gente precisa saber, que a coisa mais importante que o crente precisa fazer, é vir ao culto, à casa de Deus, para buscar a presença do Senhor, porque daqui deste altar vem direção para a tua casa e para a tua família. E Davi faz isso, ele diz, vamos fazer culto,
no meio das circunstâncias difíceis, vamos fazer culto. E ele faz um culto. E ele invoca o éfode. No éfode, ficava no peitoral do sacerdote, havia 2 pedrinhas que colocava-se por dentro, Urim e Tumim. Quando elas ficavam meio esverdeadas, semelhante à esmeralda, era como se Deus estivesse dando um sinal positivo. E ele está invocando, ele diz, vamos cultuar a Deus. Porque se tem uma coisa que ajuda a nós resolvermos, especialmente as questões das nossas emoções diante das circunstâncias difíceis, é louvar ao Senhor. Imagine Davi com a esposa longe e Davi começando a dizer, vamos cantar ao Senhor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E Davi está orando a Deus e buscando ao Senhor. É hora de correr, Davi. Ele disse, não, é hora de culto a Deus. Porque enquanto você está no culto, você está diante da presença, e na presença de Deus há abundância de força. Levante as suas mãos por um instante, em nome de Jesus. Feche os seus olhos por um instante, em nome de Jesus. Eu sinto da parte de Deus uma força que está descendo sobre a tua casa e sobre a tua família. Eu não conheço o teu lar, eu não conheço tua vida, não conheço tua casa, mas o Espírito do Senhor me manda te dizer, este mal que está habitando tua casa não vai destruí-la. Sou teu Deus, forte e poderoso, e entrarei no meio da tua guerra, estou pelejando por você. Apenas me adore, abre o teu coração e recebe a alegria da parte do Senhor. Abacaxandarabagandarabiá subeneviandarabia nabia flassurianderei. Davi monta um altar de oração no meio das circunstâncias. No meio do mal, Davi tem um altar de oração. Que esta noite você possa voltar para casa com isto no coração. Na sua casa, no meio dos desafios, você precisa ter um altar de oração. As coisas podem estar caindo ao seu redor, como acontece com Jeremias. A cidade está tomada, Babilônia vem e destrói com tudo. A descrição feita por Abacuque a respeito de quem eram os babilônios é aterrorizadora. Eles eram mais fortes que os leões, mais rápidos do que os cavalos. Suas patas eram como que de ferros, eles eram atrozes, brutais. E Jeremias no meio de toda essa circunstância, o que é que Jeremias faz? Ele invoca o Senhor seu Deus. O crente não pode se esquecer, as circunstâncias não são maiores do que o Deus a quem você serve. Você não pode olhar para as circunstâncias como se elas fossem toda poderosa. Olhe para as circunstâncias pelo óculos de Deus. Peça que o Senhor possa então te conduzir. Eu me lembro, uma coisa curiosa, foi Ravi Zacarias, já faleceu. Ravi Zacarias contava num livro chamado O Grande Tecelão, uma história interessante, de uma avó que estava tricotando, fazendo um crochê, um tricô ali, e uma criança pequena estava debaixo, assistindo, olhando aquilo, e a criança dizia, é muito feio o que ela está fazendo, é estranho demais, as linhas se intercruzam assim, uma coisa estranha, feia, não consigo entender. E a criança disse à avó, vó, o que é que você está fazendo aí? É tão feio, por que você está gastando seu tempo fazendo isso? A avó bondosamente deu um sorriso, como de toda avó carinhosa, e disse, meu filho, o que você está vendo da sua perspectiva parece estranho, feio, ruim, é que você não está no lugar onde eu estou. Ela pega a criança e coloca no colo e diz, e agora, daqui de onde eu estou, o que é que você acha? A criança diz, que tapete lindo. Aí a avó diz, é assim que nós precisamos confiar em Deus. A vida parece um percurso de tantas linhas, mas é daqui dessa perspectiva. Da perspectiva dele, ele está construindo um grande e importante negócio para a tua casa e para a tua família. Deus tem um lindo e belo trabalho
Deus está trabalhando em teu favor, mas nesse momento você precisa procurar a Deus. Mas a minha casa está em ruínas, Rony. Estabeleça um altar. Davi então ora, e a resposta de Deus vem. Deus diz, ele pergunta a Deus: perseguirei eu ao bando? Alcançá-lo-ei? A preocupação de Davi é: Deus, se o Senhor me mandar perseguir, não dá, porque pode ser que eu tenha corrido, eu vou me perder. São muitos desertos, são muitas montanhas, eu com certeza irei para um lugar e eles teriam ido para outro, eu não tenho tua direção. E Deus diz: não, persegue o bando, porque alcançá-lo-ás, e tudo que eles levaram libertarás. Deus está primeiro prometendo a Davi. Davi então recebe uma promessa da parte de Deus, e esta promessa contém uma providência, e a providência é: os amalequitas não matarão sua família. Isso é estranho, porque os amalequitas eram conhecidos como homens tão atrozes, que gostavam de matar pessoas pelo simples fato de matar. Deus disse: não, eu estou trabalhando, os amalequitas perderão parte de sua natureza, eles não vão destruir sua família. Quando você chegar lá, o que é mais importante para você, mais do que o dinheiro, porque Deus não disse: Davi, tudo que você tem, você recuperará, porque isso poderia dar a ideia de que a preocupação de Deus seria com as coisas. Deus não se preocupa com coisas, Deus se preocupa com pessoas. Deus disse: tudo libertarás. Sua família está cativa. É uma conexão intertextual entre a liberdade que Davi está recebendo por meio da promessa e aquilo que em tese estava cativo. Deus disse: o que foi cativo, Davi, sua esposa, é tua, Deus vai trazer de novo. Mas Davi, e os filhos? Os filhos serão libertos também, são teus filhos. Sabe o abraço que teus filhos deu nas tuas pernas, Davi, quando você saiu de casa? Dará novamente. Sabe o beijo que você recebeu da sua esposa, carinhosamente, amorosamente? Dará de novo. Sabe por quê? Porque eu sou o Deus da família, sou o Deus das pessoas, sou o Deus que trabalha em teu favor. Tudo que você perdeu, eu libertarei. E Davi agora vai agir como? Está parado ainda. Agora ele vai levantar-se para de fato sair. Veja, a mensagem inteira é Davi parado. Mas ele vai alcançar? Vai. Porque agora ele vai agir baseado nas promessas de Deus. É outra coisa. Davi não sai segundo suas forças. Davi não sai segundo suas competências. Davi não sai segundo seus propósitos. Davi sai agora baseado nas promessas de Deus. Verso 9, ele está saindo agora baseado nas promessas de Deus. Partiu, pois, dali Davi, ele e 600 homens, que com ele se achavam. Davi sai confiante, ele levanta e ergue o peito e diz: agora eu vou agir, porque agora tenho certeza que Deus já guerreou as minhas guerras, eu só vou tomar posse das coisas que Deus já me deu, porque ele já havia percebido que era Deus quem batalharia as suas guerras. Ele age conforme a base da promessa de Deus. E quando chega lá, para nós encerrarmos, quando Davi chega lá, ele vê os inimigos dançando, festejando. Sabe o que Davi faz? Espera de novo, porque Davi está cansado da guerra. Lembra? Ele guerreou, caminhou 3 dias, está a mais de 50 quilômetros caminhando até chegar em Ziclag. De Ziclag ele caminha pelo menos mais uns 40 até encontrar, depois do ribeiro de Besor, a este grupo de pessoas. São mais de 100 quilômetros a cavalo no único dia. O que ele faz? Ele visualizou as coisas que lá estão. Sabe onde é o terreno do inimigo? Agora ele disse: agora nós vamos nos organizar com uma estratégia. Ele para, descansa a todos, tem uma noite mais tranquila, todo mundo observando, e no raiar do dia ele resolve guerrear. Quando todos já estão soporificados pelas bebidas, no torpor, sem consciência, agora o que é que acontece? Davi desce e guerreia, toma tudo de volta. Eu gosto muito dessa expressão, porque essa expressão lembra o texto de Êxodo, capítulo 10, verso 26. Quando Israel estava saindo do Egito, Deus disse a Israel:
Fala com suas vizinhas, seus vizinhos, para que eles lhes deem ouro, prata e as coisas que vocês precisam para fazer festa no deserto. E Deus faz uma seguinte promessa: porque nem uma unha ficará no Egito. Você entende o que é isso? O Deus que preserva os detalhes, o Deus que está preocupado com a unha dos israelitas, é o Deus que trabalha em teu favor nos mínimos detalhes. Sabe aquele anseio do seu coração que parece não ter nenhum favor? Deus está preocupado com ele. Davi toma tudo de volta, não fica nada nas mãos do inimigo. Essa lição é importante. Seu casamento não pode estar na mão do inimigo e não ficará na mão do inimigo. Teus filhos não continuarão desviados. Seu negócio não continuará falido. Sua vida espiritual não será destruída. Você será alguém cheio da presença de Deus, sim. Porque Deus prometeu, você é filho de Deus, é herdeiro de Deus. Davi toma tudo isso, e quando ele pega todas as coisas, ele diz: tudo isso aqui é o despojo que o Senhor nos deu. É o despojo de Davi, é a recompensa que Deus nos deu. Se chegássemos a Davi e perguntássemos: Davi, custou caro a sua decisão ruim de ter vivido longe de Deus? Davi diria: custou muito caro, muito caro. Quase custou toda a minha família. Mas Davi, o que foi que você fez? Eu contei com a misericórdia do Senhor. Deus restaurou minha casa, Deus restaurou minha família. Eu busquei a Deus, consultei ao Senhor, montei um altar diante dele, busquei sua face, e ele então me respondeu, e do jeito que Deus prometeu, ele cumpriu. Fui atrás e tudo que eu tinha peguei de volta. Eu imagino, para nós encerrarmos, a seguinte cena: os mesmos meninos que abraçaram as pernas de Davi na saída há 3 dias atrás, que disseram: pai, não vai, pai. Agora os meninos estão abraçando Davi, dizendo: pai, eu sabia que você iria voltar. Eu sabia, pai, que você não desistiria de lutar pela nossa família. Eu sabia, pai, que você não desistiria de lutar por nós. Eu disse a eles: meu pai vem te pegar. Vem, meu pai vem, porque meu pai anda com Deus, porque meu pai conhece a Deus, porque meu pai serve ao Senhor. Nós sabemos disso. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu sei que Deus está agindo em nosso favor. Eu sei que Deus está agindo em seu favor, trabalhando por sua casa. Mas é preciso que você não aceite a circunstância ruim. Não. Nessa noite você precisa dizer: eu não aceito. A minha casa é do Senhor. Minha família é do Senhor. Meu casamento é do Senhor. As coisas que tenho, eu consagrei a Deus. E tudo que você tem que está aprisionado, Deus libertará, para a glória de seu nome, para a alegria do seu coração. Feche os teus olhos e permita-te ajudar a orar. Eu quero te instruir. Ore nominalmente, direcionadamente, intencionalmente, dizendo: Deus, eu quero isso, eu preciso disso, Senhor. O Senhor sabe como o inimigo agiu aqui. Se você não tem sido conduzido pelo Senhor, ou se deixou de ser conduzido ao longo desse caminho, diga: Deus, antes de mais nada, eu preciso voltar a ser conduzido pelo Teu Espírito. E que diferença! Quando Davi deixou de ser conduzido pelo Espírito, ele foi a Gate. Mas quando voltou a ser conduzido pelo Espírito do Senhor, ele restaurou sua casa. Meu irmão e minha irmã, quando o Espírito do Senhor estiver te conduzindo, as aflições que estão buscando sua vida, elas serão vencidas pelo nome do Senhor. Se você quiser, com a autorização dos pastores, se você quiser, eu quero convidar a você para vir até aqui à frente.
Está com a sua família aí? Se quiser vir, se recebe essa palavra, se entende que ela fala ao seu coração, eu quero te convidar, me deixe orar por você aqui. Venha ao altar. Davi veio. Onde estava o éfode? Venha onde está o éfode. Venha onde está a direção. Sua casa e sua família são do Senhor. Sua vida e seus negócios são do Senhor. Oh Espírito de Deus, eu sinto Deus restaurando, trabalhando, em nome de Jesus. Querido Deus eterno Pai, graças te damos, Senhor, por esta noite em que cultuamos na sua presença. Graças te damos pela oportunidade de servir ao seu povo, Senhor. Nós cremos que esta palavra visita corações, famílias, alguns aprisionados, outros encarcerados, outros entristecidos. Mas a tua palavra traz libertação, traz vida, traz poder e traz graça. Então visita teu povo, Senhor, com renovo, visita teu povo com restauração. Restaura o vigor, Senhor, dá vigor ao cansado, dá felicidade àquele que está triste, aquele que está cabisbaixo, que já não tinha mais força, que havia se conformado porque está exausto de tanto lutar com as lutas, as circunstâncias, as angústias, mas estão sendo fortalecidos nesta noite por esta palavra que vem do teu trono. Visita estes corações e dá-lhes força, dá-lhes graça. Restaura, Senhor, casamentos que estão esfacelados. Restaura as famílias, Senhor, que estão dilaceradas. Negócios, Senhor, que estão à beira do precipício. Como profeta do Senhor esta noite, eu profetizo restauração sobre lares. Eu profetizo restauração sobre vidas, sobre corações, sobre vidas espirituais, sobre negócios dos teus servos, Senhor, porque cremos que a tua palavra é pregada com autoridade para a restauração do seu povo, em nome de Jesus. Estes que estão aqui à frente, pegando na ponta do altar, estão dizendo no meio desse desafio: eu estou montando o altar, eu estou dizendo, estou inconformado. Senhor, dá-lhes direção de como resolver os problemas, dá-lhes estratégias de como perseguir, Senhor, aquilo que o inimigo roubou. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Urabacachandarabagandarabiá subeneviandarabia nabia flassurianderei. Akemanto ivanivasu kemanto robagandarabia subeneviandarabia nabia flassurianderei. Em o nome de Jesus, recebe restauração aí. Em o nome de Jesus, recebe renovo da parte do Senhor. Eu sinto descer um bálsamo de Gileade sobre nós esta noite. Recebe renovo, recebe restauração, recebe cura, recebe milagres da parte do Senhor, recebe renovo da parte de Deus.